Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho a respeito do ciclo celular. Ciclo celular é o ciclo que as células passam para poder então se multiplicar. Vamos lá? Então, nesse exato momento, centenas de milhares de células estão se multiplicando dentro do seu corpo. Por exemplo, na sua epiderme. Sua epiderme é a parte mais externa da sua pele, que tem como uma das principais funções proteção. Proteção contra agentes biológicos, agentes químicos e agentes físicos. Então, se a principal função é proteção, não tem como ela ficar então com um desfalque de células, ou seja, faltando algumas células em algum lugar. Porque, por exemplo, não se pode tampar o sol com a peneira. Assim também não tem como proteger o seu corpo se a epiderme estiver cheio de buraquinhos, faltando algumas células. Então essas células se multiplicam o tempo todo para então repor as células que se perderam ali na epiderme. Outro caso de divisão celular ocorre lá na sua medula óssea vermelha, de algumas células do osso seu. Elas fazem um processo chamado de hematopoiese. Hematopoiese, então, é o processo de produção de células sanguíneas, como no caso dos leucócitos e no caso também aí das hemácias. Então ali ocorre a produção do seu sangue. Outro caso muito interessante de divisão celular são dos seres unicelulares. Seres unicelulares também realizam a divisão celular. Para quê? Geralmente aí para reprodução, onde uma célula produz duas células novas, não é? Ou seja, chamada de reprodução assexuada por bipartição, cisparidade ou divisão binária. Já os seres multicelulares, né, eles realizam a divisão celular, por exemplo, aí para reposição de células que se perderam, para crescimento, né? Outras células, por exemplo, elas podem estar sem se dividir e de um momento para o outro começam a se dividir. Por exemplo, os fibroblastos, que são células que estão envolvidas no processo de cicatrização. Então, se você, por exemplo, se machucar, esses fibroblastos voltam a se dividir para depois fazer o processo de cicatrização. A divisão celular faz parte de um processo maior chamado de ciclo celular. O ciclo celular, então, é dividido tanto em divisão celular, no caso, por exemplo, a mitose, e também a outra parte chamada de intérfase, que é a fase intermediária. Intérfase é a fase intermediária entre uma divisão celular e outra, não é? A divisão celular, por exemplo, ela é dividida então em algumas partes. No caso, essa divisão celular, no caso da mitose, é dividido em mitose, que é a divisão do núcleo, a divisão do material genético, e a citocinese, que é a divisão então do citoplasma, com todas aí as suas organelas, que nós iremos ver num próximo vídeo. E também a outra parte, então a primeira é a mitose, a segunda é a intérfase, a fase intermediária entre uma divisão celular e outra. Essa intérfase, por exemplo, ela é dividida em três partes básicas. A primeira é o Gap1, o G1, a fase S e o Gap2, que é o G2, onde nessa intérfase, nessa fase intermediária, a célula então precisa crescer, a célula precisa então produzir RNAs mensageiros para que sejam lidos pelos ribossomos e produzam proteínas. Essas células então também precisam multiplicar o seu material genético. Então, todo esse processo de intérfase, diferente do que alguns ensinam, a intérfase ela não é uma fase onde que a célula está parada, pelo amor de Deus. Na intérfase a célula está trabalhando demais. Trabalhando para quê? Ela está trabalhando então para se dividir. Então a célula produz RNAs, ela produz proteínas, ela multiplica aí toda a parte do seu citoplasma, multiplica o seu DNA. Então ela fica prontinha para que ela possa então se dividir posteriormente, no caso, lá na fase de divisão celular. Então, por meio dessa figura, vamos visualizar aí o ciclo celular. O ciclo celular está representado pela essa parte laranja e amarela, aonde a laranja representa aí a fase de intérfase e de amarelo a fase de
mitose, produzindo aí posteriormente duas células filhas. Então vamos lá, a intérfase é a fase maior, não é? É a fase intermediária aí entre uma divisão celular e outra, onde você tem uma intensa atividade metabólica, não é? Onde ocorre várias transcrições, várias traduções produzindo proteína, né? E a célula começa a crescer, começa a aumentar de tamanho. Se você verificar aqui, você consegue ver que a intérfase é a maior parte da vida das células, não é? E essa intérfase é dividida em três partes: G1, S e G2, né? Onde aí em G1 você tem uma alta quantidade de síntese de RNAs, você tem uma alta quantidade aí de síntese proteica, não é? Produzindo muita proteína, você tem o início do crescimento dessa célula, e também você tem um ponto de checagem aqui, onde aí ocorre uma checagem para ver se a célula cresceu o suficiente, para ver se então se o ambiente está favorável, né, está tranquilo, está favorável para que a célula possa se dividir, e também a célula verifica aí se o DNA tem algum tipo de danificação. Se está danificado, ele manda consertar. Se não consegue consertar, a célula entra em G0 e não vai se multiplicar, ok? Ah, não, tá tudo certinho então? Vamos lá, então vamos aí para a fase S. Então ela entra agora na fase S, que é a fase então de síntese de DNA, aonde ocorre aí a duplicação do conteúdo do DNA, ou seja, também denominado de replicação, onde se cria uma réplica, não é, dessa fita de DNA. Vale lembrar então que o DNA é uma fita dupla, e quando se produz aí um novo DNA, não é, uma réplica desse novo DNA, cada nova dupla fita terá uma fita que é antiga e uma fita nova. Por isso a gente fala que a replicação ela é semi-conservativa. Vale lembrar também que a união dos novos nucleotídeos aí formando essa nova fita é feita por uma enzima chamada de enzima DNA polimerase. Beleza? Ocorreu então a síntese dessa nova fita de DNA, ou seja, onde você tinha 46 cromossomos aqui no início da fase S, agora você tem então 92 cromossomos aí no final da fase S, né? Então tá, o que vai acontecer? Ocorreu tudo certinho, produziu a fita de DNA, a fita está certinha, vai então para a fase G2, onde ocorre aí também síntese de proteína, síntese aí de novos RNAs, e a célula continua a crescer até chegar agora então na fase de mitose. Beleza? Então nessa figura nós conseguimos ver o núcleo interfásico, ou seja, o núcleo durante a intérfase, onde a carioteca está presente, né, perfeitinha aqui. Você consegue visualizar então a cromatina, claro que essa cromatina ao microscópio você não consegue visualizar, tá, mas nessa figura a gente consegue ver aqui a fita de DNA descondensada. Também é possível verificar aqui o nucleolo, é uma região cheia aí de RNAs ribossômicos e proteína, até porque é aqui que é formado aí os ribossomos. É possível verificar aqui também que nós temos dois pares de centríolos. Esses centríolos eles foram duplicados, não é? Porque cada célula tem somente um par de centríolos, mas esses centríolos foram duplicados aí entre a fase G1 e S, né? Então a fase S é a principal, onde ocorre a duplicação aí desses centríolos, não é? Então esse é o núcleo interfásico. Ok, algo interessante da gente relembrar utilizando essa figura é que no início do desenvolvimento embrionário aí dos animais, a fase G1 e G2 são bem reduzidas, ficando praticamente só a fase S. Então você não tem um crescimento das células. Se você analisar lá do zigotinho, passando aí pelo estágio de mórula, pelo estágio de blástula, você não tem então um crescimento, e sim somente multiplicação dessas células. Claro, posteriormente você tem um crescimento dessa massa celular, mas até o nível de blástula não, as células vão só multiplicando praticamente o seu núcleo e elas permanecem sem crescer, tá? Em relação à divisão celular, existem aí três tipos básicos de células. Aquelas células que, após a sua diferenciação lá no período embrionário, elas não se multiplicam mais, permanecendo então em G0, como no caso aí das células nervosas e também das células musculares.
Um segundo tipo de célula, né, é aquelas células que geralmente não se multiplicam muito e permanecem em G0 até serem estimuladas. Quando então elas são estimuladas, elas voltam a se dividir. Exemplo disso aí são os leucócitos, que quando um agente infeccioso, né, um antígeno, entra dentro do seu corpo, elas começam a se multiplicar, né, para fazer o combate a esse antígeno, a esse corpo estranho. E um terceiro tipo de célula são as células que geralmente se multiplicam em grande quantidade. Como exemplo, nós falamos aí as células do seu tecido epitelial, não é? Lá na sua pele, na sua epiderme lá da sua pele. Então ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado. Se você gostou, então dê um joinha, né? Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e também compartilhe com seus colegas. Pessoal, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.